E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Guilherme, mais conhecido como Pato, e eu vim apresentar para vocês um vídeo sobre o CSS Grid, que é o tema dessa semana do DevLearn. Então, o que é CSS Grid? Para começar, vamos lembrar do Flexbox. O Flexbox ele ajuda a gente a posicionar elementos numa linha, sendo que ela pode ser vertical ou horizontal. E também ele pode fazer um wraparound, assim, né? Mas sempre mantendo o mesmo padrão de verticalidade ou horizontalidade. Mas e quando a gente quer mexer em duas dimensões? Ou seja, fazer, por exemplo, isso daqui, né? Isso daqui não é possível usando Flexbox. Não facilmente, pelo menos. Não usando apenas um Flex Container. Você teria que usar vários. A solução para isso começa a ser usar grid. Na grid, a gente tem o acesso a uma matriz, né? E dentro dessa matriz, a gente pode posicionar os elementos como a gente quiser. E é isso que é interessante dela. Então, ela é algo um pouco mais complexo, né? Porque ela mexe com duas dimensões. Mas, para esse tipo de aplicação, ela é essencial. Assim, a única coisa que eu vou adicionar, né? É que quando der para você usar Flexbox, eu ainda recomendo que você use Flexbox. Mas quando você perceber que você está precisando de uma CSS Grid, daí não tem para onde você correr. Você vai ter que usar CSS Grid ou usar sistemas muito antigos que, assim, vão ser mais difíceis. Bem, então, para começar, vamos explicar um pouquinho sobre a terminologia que é utilizada quando se trata de uma CSS Grid. A primeira ideia que a gente tem que passar é o Grid Container. O Grid Container é o elemento pai, e dentro dele vai estar contidos vários elementos que você quer posicionar usando a grid. Então, o Grid Container é bem claro, né? Seria, por exemplo, nesse caso aqui dessa calculadora, seria a aplicação inteira. As grid lines são as linhas que compõem essa matriz. E então, cada linha ciana dessa daqui, ó, mesmo que ela não esteja explícita dentro da calculadora, ela compõe uma grid line. E as grid cell, ou áreas, né, eu normalmente vou me referir como grid areas, são as subdivisões criadas pelas linhas dentro desse container. Né? Então, por exemplo, esse quadrado aqui com AC, esse daqui com mais menos, esse daqui com 8, tudo isso daqui são subdivisões da nossa grid. E os grid items são os itens inseridos dentro da grid. Então veja bem, não é a subdivisão em si, é o item inserido dentro dela, né, o elemento HTML. Porque pode ser que a gente tenha uma subdivisão como essa, vazia, entendeu? Ou a gente pode ter várias grid areas com um item só, como por exemplo é o caso do visor aqui. A gente tem 8 grid areas e um visor só. Então, essa a ideia que a gente tem dentro da grid, né? Que é o que eu estou explicando aqui, né? Então, a calculadora inteira é grid container, as linhas são as grid lines, o visor, os botões, o local onde eles ficam são as grid areas, né? Ou seja, cada um desses quadradinhos aqui, e o conteúdo de cada botão, ou seja, o AC, esse set, o X, são os grid items, que são os elementos contidos dentro da nossa grid. Então, pessoal, agora que a gente já explicou o básico da grid, vamos colocar a mão na massa e criar a nossa calculadora. Não precisa se preocupar, a gente não vai usar JavaScript, a calculadora não vai funcionar, mas é só um exercício para entender como o CSS Grid realmente funciona, quais são as propriedades importantes e o que você tem que fazer para fazer uma grid. Né? Então, para começar, vamos definir a nossa grid e as suas respectivas colunas e linhas. Então, pessoal, para começar o nosso projeto, a gente tem que criar o HTML. Por enquanto, ele está completamente vazio e o objetivo é criar essa calculadora aqui. Então, a primeira coisa a se fazer é começar com a tag HTML, criar a nosso head, né, que é onde ficam os metadados, e nele a gente vai fazer o link para o nosso arquivo CSS. Para fazer esse link, a gente usa rel stylesheet href igual e daí o nome do arquivo. Então a gente tem grid como .css como exemplo. Bem,
O próximo passo é criar o corpo do nosso HTML e dentro desse corpo vamos colocar o container da grid com todos os seus botões, mas por enquanto sem nenhum CSS. Então vamos criar o body. Dentro desse body a gente coloca uma div de class container ou grid. Vamos colocar grid, né? Fica melhor. E dentro daqui a gente vai colocar todos os botões. Quais são esses botões? Ó, primeiro tem o visor, né, que não é um botão, mas é o visor. O AC, o 7, o 8, o 9, as operações aritméticas, mais menos, etc. Então, vamos colocar tudo isso daqui dentro da nossa grid. Vamos pegar eles aqui do lado. Ó, por enquanto, a gente pode ver aqui na nossa tela que não tem nada, né? Só tem um monte de texto. E a gente vai fazer esse HTML virar essa calculadora aqui sem adicionar praticamente nada de HTML. Então, só para explicar um pouquinho das classes que eu coloquei aqui, as classes de item é só para determinar que é um botão, né, que é algo que vai estar dentro da grid. Isso daqui, ó, esses nomes específicos, visor, AC, mais menos, divisão, multi, é o nome de cada botão. E esses do meio aqui, cinza, laranja, bem, são só a cor do botão. Então, é para ser algo bem básico mesmo. Bem, agora vamos começar a fazer o CSS da nossa grid. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é usar o seletor de classe do ponto para acessar a nossa grid. E daí, a partir dele, vamos dar um tamanho fixo para a nossa grid aqui. Pode ser 400 pixels por 700 de altura. Vamos voltar para o tamanho original aqui, né? Vamos dar um background color para ele aqui. Um cinza, vai. Hashtag 555555. Ó, com um cinzinho aqui. Bem simples, mas tá legal. E agora, vamos criar um display grid. É assim que se inicia a nossa grid, né? Por enquanto não aconteceu nada, né? Os elementos só estão um pouquinho mais separados, né? Como dá pra você ver. Mas a gente não fez nada com a grid ainda. Para criar essas linhas aqui, né? Ou seja, as grid lines, que imagina que ela está invisível aqui, né? Mas ela está seguindo uma grid line aqui, outra aqui, outra aqui. A gente usa essa função aqui, ó, grid template rows. E o grid template rows tem várias maneiras que você pode fazer isso daqui. A primeira é usando, por exemplo, o tamanho de pixels, né? A gente pode falar, por exemplo, eu quero que tenha 3 linhas, cada uma de 100 pixels. Só que como a gente está fazendo isso 7 vezes, fica um pouco redundante ficar escrevendo isso 7 vezes, né? Então, para isso, a gente pode usar essa função aqui chamada repeat. Usando a função repeat, a gente pode colocar aqui 7 e colocar 100 pixels, por exemplo. Mas 100 pixels também não é exatamente o que a gente quer, né? Porque, assim, vai que no futuro a gente quer mudar o tamanho dessa calculadora, ou a gente quer que ela mude conforme o usuário altera o tamanho dela. Então tem um negocinho aqui que a gente pode usar, que é a fração. A gente pode colocar aqui 1fr. Significa que ele vai criar 7 linhas, cada um com uma fração de tamanho, ou seja, vai ser 1/7 cada linha, né? E para fazer as colunas é uma função bem parecida, read template columns, né? E nela a gente coloca aqui repeat, vamos colocar 4 1fr. Desse jeito, olha só que interessante o que já aconteceu. A gente já tem uma grid aqui funcionando de tal maneira que cada elemento já está em um quadradinho, mas não está do jeito que a gente queria, né? Mas espero que seja para entender o que a gente está fazendo. Bem, agora só como um extra, vamos criar as nossas classes complementares, né? Aquela de item, de laranja, de cinza que eu falei para vocês. A primeira vai ser a de item, que a gente está acessando pelo seletor de classe
E vamos dar uma borda para ela, né? Então vou colocar uma borda que é 1 pixel, não, 2 pixels, vai, para ficar um pouquinho mais grossa. Solid Black. Desse jeito dá pra ver que ela ficou bem preta, não dá pra 1 pixel que ficou um pouquinho grossa. Aí, ficou melhor. A cor do texto, vamos colocar como White Smoke. A cor meio esbranquiçada. E o font size vamos aumentar para 32 pixels. Ó, agora já dá para ver bem melhor a nossa calculadora. Vamos criar a função extra laranja, né, para dar a cor laranja. E nela a gente só vai colocar o background color. E o background color que eu vou usar como cor é FF9F0C. Pronto, agora as propriedades de adição, multiplicação, etc. já estão laranjas. E, por último, vamos criar o cinza, né? O cinza é também a mesma coisa, é só colocar uma cor aqui. Background color. Hashtag 3F4143. Ficou um cinzinho um pouquinho mais claro que o nosso outro cinza, né? Então, as funções extras são basicamente essas. Agora que a gente já definiu nossa grid e suas respectivas colunas, vamos aprender as diferentes maneiras de se nomear as áreas da nossa grid. Bem, agora vamos trabalhar com a nomeação de cada uma das áreas da nossa grid. E para começar eu quero explicar que existem duas maneiras de você nomear as áreas da grid. A primeira é usando as linhas. Então eu posso falar que, por exemplo, essa área que contém o 0 aqui, ela na verdade é uma área que chama área entre a linha 0, que é essa linha aqui inicial, e a linha 1. Do mesmo jeito que eu posso falar que o AC está contido entre a linha 1 e a linha 2. Né? Então eu posso ir lá e usar esses números de linhas, ou melhor ainda, eu posso vir aqui e fazer, por exemplo, grid template columns, daí você dá um nome aqui para a linha, linha 1, 1FR, linha 2, 1FR, etc. Mas, assim, isso daí ainda não é muito legal porque fica muito longo de você ficar fazendo isso daí. Então existe um jeito ainda melhor de você nomear as coisas da sua grid, que é usando essa funçãozinha, essa propriedade aqui, né, chamada Grid Template Areas. E como que o Grid Template Areas funciona? Bem, basicamente a gente sabe que a gente está numa grid que é 7 linhas por 4 colunas. Então a gente simplesmente pode ir lá e dar um nome para elas, ó. Como se fosse isso daqui assim, ó. Visor, 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 visor. E daí o que a gente quer que venha depois, né? Porque esse daqui são os 8 visores. Ó, a gente quer que seja AC, AC, mais menos divisão. Então, vamos continuar com isso daqui. AC, AC, mais menos divisão. E daí depois isso daí vai vir o quê? Vai vir os números. Os números a gente não está nomeando eles, né? Do 1 ao 9 a gente não está nomeando, porque eles vão meio que se encaixar de maneira automática aqui, pelo jeito que a gente fez. Então, quando a gente não quer nomear, ou seja, quer deixar meio que tipo sozinho para ele se virar, a gente pode simplesmente colocar um pontinho aqui no lugar. Ou até mesmo vários pontos, né, para ficar mais bonitinho. É melhor colocar vários pontos assim, só para ele manter o tamanho correto, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente vai usar o multi, que é a multiplicação. Espera aí que ainda falta mais uma linha. Falta a linha do zero, do ponto e do igual de tamanho duplo, né? Que é esse carinha aqui, ó. Você vê que ele tá comendo 2? Então vamos colocar 2 aqui, ó. Igual, igual. E basicamente assim que se nomeia a nossa grid área. Isso daqui já está funcionando e conforme a gente falar assim, ó, eu quero que o visor fique no visor, ele vai começar a se posicionar e a gente vai ver o resultado aqui. Agora que já está tudo nomeado, tudo certinho, vamos posicionar os itens em cada uma de suas áreas. Bem,
agora que a gente criou os nossos templates, já dá para ver como que vai ficar aqui, né? O visor vai ocupar 8 áreas, né? O AC, botão AC, vai ocupar 2, mais menos vai ocupar uma, os números vão ficar posicionados aqui, e aqui você vai ficar o igual carregando duas áreas também. Então, vamos comparar o jeito que a gente quer que fique, né, com o jeito que está atualmente. Ó. Atualmente não tá com muito sentido, né? Então, lembra que a gente veio aqui e deu uma classe específica para cada um desses grid items, né? Ou seja, tem o visor, tem o AC, o mais menos, a divisão, etc. Vamos lá e vamos criar classes para eles agora, né? No caso, a gente vai usar o seletor de classe aqui. E dentro dele a gente vai usar essa funçãozinha aqui chamada grid areas. Ou grid area, desculpa. E a gente quer que o visor se posicione em qual grid area? A gente quer que ele se posicione na grid area visor. Então, vamos ver o que acontece. Ó, já dá pra ver que o visor se posicionou na grid area que era para ele se posicionar. Vamos dar uma aumentada aqui nesse visor. Vou colocar um background color um pouquinho mais escuro nele. E vamos aumentar a font size para uns 80 px. Então, agora esse é o nosso... Peraí, isso daqui funcionou? Resolveu. Então, é por causa da ordem, né? Esse daqui alterava primeiro e depois ele alterava em sequência. Então, mas agora a gente já viu que o visor se posicionou na posição que a gente queria. Então vamos fazer isso para todos os outros botões, né? Vamos pegar o ponto AC e dar para ele a grid area AC. Assim que ele aumentou ali. E vamos pegar o ponto mais menos e dar para ele a grid area mais menos. E assim a gente vai indo. E o ponto igual vai ter a grid igual. E olha só, já deu pra ver que funcionou legalzinho a nossa ideia. O visor está na posição certa, está tudo na posição certa, e isso daqui só usando o CSS Grid. Então, espero que essa parte tenha feito sentido. Bem, pessoal, o assunto de grid era esse. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por fim, eu só gostaria de recomendar esse joguinho aqui, que é meio que um joguinho de fazenda usando CSS Grid, que é cssgridgarden.com, e é bom para fixar os conteúdos que a gente aprendeu nessa aula. Enfim, uma boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Até mais, pessoal.